Olá, pessoal! Que tal a gente ver algumas questões comentadas sobre probabilidade? Temos aqui uma questão do IBAD que diz o seguinte: um time de futebol de salão dos analistas do Iperon joga semanalmente. A probabilidade desse time vencer todas as vezes que joga é de 60%. Se disputar 4 partidas no mês de novembro de 2017, a probabilidade de vencer pelo menos um dos jogos é. Então, aí nós temos 5 alternativas para a gente saber qual delas é a probabilidade dele vencer pelo menos um dos jogos. Além dele fazer essa pergunta sobre probabilidade de vencer pelo menos um dos jogos, ele dá uma informação aqui que é a seguinte, que se o time vencer, ele tem uma probabilidade de 60%. Então, nós temos aqui, ó, vencer, nós temos uma probabilidade de 60%. 60% é a mesma coisa que 60 por 100, ou seja, 60 sobre 100. Nós podemos dividir essa fração, 60 dividido por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que se deslocar com a vírgula para a esquerda 2 casas. Então, 60 não tem vírgula, então supostamente a vírgula está no fim do número, e nós vamos voltar 2 casas, então nós temos 0,60. Então, do time vencer, a probabilidade é 0,60. E tem ainda, se eu sei que vencer é de 60%, não vencer, eu estou usando aqui não vencer por quê? Porque se trata de jogo e jogo pode haver um empate. Então, não vencer, a probabilidade vai ser de 40%, porque a gente sabe que o todo corresponde a 100%. Se vencer é 60%, logicamente não vencer vai ser de 40%. Isso aqui é a mesma coisa que 40 por 100, ou 40 sobre 100, e dividindo isso aqui, nós vamos ter 0,40. Então, aqui está perguntando qual a probabilidade de vencer pelo menos um dos jogos. Gente, se eu for imaginar dele vencer pelo menos um dos jogos, eu vou ter aqui, ó, o primeiro jogo, o segundo jogo, o terceiro jogo, o quarto jogo. Então, eu posso ter um monte de possibilidades aqui. Ele pode perder no primeiro, perder no segundo, perder no terceiro e ganhar no quarto. Ele pode ganhar no primeiro, perder no segundo, perder no terceiro, perder no quarto. Então, quando se diz vencer pelo menos um, significa que ele vai vencer uma vez ou mais de uma vez. Então, uma coisa que a gente pode pensar aqui é o que não pode acontecer. O que não pode acontecer é o time não vencer. Então, o time ele não pode ficar sem vencer nenhuma partida. Então, a gente vai se basear nisso aí. Ó. Então, vamos imaginar, a primeira partida ele não venceu, é 0,40. A segunda partida também ele não venceu, 0,40. A terceira partida ele também não venceu, 0,40. E a quarta partida ele também não venceu, 0,40. O time vai jogar a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta. Então, esse i aqui é nada mais, nada menos do que a multiplicação. Então, eu estou calculando aqui o que não pode acontecer, ou seja, ele não vencer. E eu tenho 0,40 vezes 0,40 vezes 0,40 vezes 0,40, isso aqui vai dar 0,0256. Transformando isso aqui em porcentagem, nós nos deslocamos a vírgula 2 casas para a direita, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, nós vamos ter aqui 2,56%. Cuidado, nós estamos calculando o que não pode acontecer. Às vezes a gente corre o risco de, achei 2,56 aqui e vou lá e marco 2,56. O que é que eu fiz? Eu calculei o que não poderia acontecer. E o que ele quer que aconteça é o contrário. É que ele vença pelo menos um dos jogos. Então, eu tenho aqui, ó,
tudo corresponde a 100%. Então, 100%, eu vou retirar o que não pode acontecer, que é 2,56%. Isso aqui vai dar exatamente 97,44%. Então, a probabilidade desse time vencer pelo menos um dos jogos é de exatamente 97,44%. Temos aqui uma questão do Enem que diz: uma caixa contém uma cédula de R$5, uma de 20 e duas de 50 de modelos diferentes. Retira-se aleatoriamente uma cédula dessa caixa, anota-se o seu valor e devolve-se a cédula à caixa. Em seguida, repete-se o procedimento anterior. A probabilidade de que a soma dos valores anotados seja pelo menos igual a 55 é. Então, nós temos aqui uma questão que pede para calcular a probabilidade da gente retirar pelo menos R$55. Mas o que é que a gente vai fazer? Vai retirar uma cédula da caixa, olha, devolve essa cédula à caixa, retira novamente outra, soma e vê qual é o valor dessa soma. Então, vamos ver. Para a gente calcular a probabilidade, nós precisamos de quê? Dos casos favoráveis dividido pelos possíveis. Quem são esses casos favoráveis e quem são esses possíveis? Os favoráveis vão ser aqueles que ele está dizendo ali, ó, que eu seja retirado pelo menos igual a R$55. Então, a soma dessas duas cédulas tem que dar 55. Então, esses vão ser os casos favoráveis. Quais são os casos possíveis? Os casos possíveis são todos os casos que podem acontecer se eu retirar duas cédulas dessa caixa. Então, vamos imaginar que nós temos uma caixa aqui e dentro dessa caixa nós temos uma cédula de R$5, uma cédula de R$20, uma cédula de 50 e outra também de 50, mas ele diz que as de 50 são de modelos diferentes. Então, fiz aí uma corzinha diferente. O que é que vai acontecer? Eu vou retirar duas cédulas, mas não vou retirar as duas ao mesmo tempo. Tiro uma, olho, devolvo a caixa e depois eu tiro outra. Então, o que é que eu preciso saber? Quais são todas as possibilidades? Quais são os casos possíveis? Eu vou fazer uma primeira retirada e uma segunda retirada. Então, vamos pensar. Para retirar uma dessas cédulas, dessas 4 aí, da primeira vez, eu tenho 4 possibilidades. Aí, eu tirei e devolvi a caixa. A caixa continua com as mesmas 4. Então, para a segunda retirada, eu tenho 4. Esse conectivo E aqui, ó, é o quê? É uma multiplicação. Então, 4 vezes 4 são 16. Ou seja, tem 16 casos possíveis para retirar duas cédulas dessa caixa, tirando uma e devolvendo para retirar a outra. Então, eu tenho um total de 16 possibilidades. Agora, nós imaginamos aqui o que deve acontecer, que a soma das duas seja pelo menos igual a 55. O que é que significa esse pelo menos? Maior, pelo menos igual, maior ou igual que 55. Se a gente for ver, analisar e ver caso por caso, a gente vai ver que vai ter um bocadinho de caso, né? Então, o que é melhor para a gente? A gente pensar numa soma menor que 55. Então, vamos pensar em duas cédulas que somadas deem número menor que 55. Então, eu tenho, ó, se eu retirar da primeira vez 5, devolver e depois retirar de novo 5, 5 mais 5, 10. Então, é uma possibilidade. Eu poderia ainda ter 20 da primeira vez, devolver e depois tirar 20 novamente. Então, 20 mais 20 vai dar 40. Outra possibilidade que eu tenho, ó, retirar 5 na primeira e retirar 20 na segunda. Então, 5 mais 20, 25.
Ou poderia ainda ter a possibilidade de retirar 20 na primeira e 5 na segunda, que também vai dar R$25. Então, eu só tenho essas 4 possibilidades aqui. Então, eu tenho 4 possibilidades de que a soma seja menor que 55. Como eu tenho 16 no todo, eu vou ter 16 menos as 4 que eu não quero que ocorra. Vão ser exatamente 12 casos favoráveis. Então, minha probabilidade vai ser casos favoráveis 12 sobre todas as possibilidades que vai dar 16. Simplificando isso aqui por 4, nós temos exatamente 3 sobre 4. Então, nós temos aqui a alternativa C, 3/4. Outra questão do Enem, e essa diz o seguinte: um bairro residencial tem 5.000 moradores, dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas, enquanto que, entre os não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. Uma pessoa desse bairro, escolhida ao acaso, é esportista. A probabilidade de ela ser vegetariana é. Então, vamos ver, primeira informação aqui, ó. No bairro tem 5.000 moradores. Então, vamos escrever aqui os 5.000 moradores. E desses 5, 1.000 são vegetarianos. Então, eu tenho aqui, ó, 1.000 são vegetarianos. Se 1.000 são vegetarianos, eu chego à conclusão de que 4.000 são não vegetarianos. Continuando. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas. Então, eu tenho aqui, ó, 40% são esportistas. Como é que eu calculo 40% de 1.000? Então, eu tenho aqui, ó, 40 por 100 de 1.000. Posso cortar aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu vou ter 40 vezes 10, que vai dar exatamente 400. Então, aqui eu tenho 400 esportistas. Continuando, enquanto que entre os não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. Não vegetariano está aqui, então eu tenho 20% de esportista. Então, vou calcular 20 por 100 de 4.000. Corto 0 daqui com 0 daqui, 0 daqui com 0 daqui, sobrou o quê? 20 vezes 40, que vai dar 800. Então, eu tenho aqui 800 pessoas que são esportistas do não vegetariano. E agora nós vamos ver aqui, ó, uma pessoa desse bairro escolhida ao acaso é esportista. Então, ele dá uma condição. Quando ele dá uma condição, o espaço amostral fica reduzido. Então, o que é que ele diz? Que eu tenho que escolher esportista. Quem é esportista? Ó? São esses aqui, ó. Quem são os esportistas? 400 mais 800. Então, já tem o número de casos possíveis. A probabilidade de ela ser vegetariana é. Então, eu vou olhar os vegetarianos. Quem são os vegetarianos? 400. Então, minha probabilidade vai ser os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Eu gosto sempre de começar pelos possíveis. Os possíveis aqui, ele diz que é esportista. Então, 400 mais 800 vai dar exatamente 1.200. Quem são os esportistas que
são vegetarianos. Vegetarianos, eu tenho os casos favoráveis. Então, eu tenho 400. Corta, 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 corta. Eu tenho 4 sobre 12, que dá para simplificar por 4. 4 por 4 dá 1 e 12 por 4 dá 4. Então, eu tenho aí uma probabilidade de 1/4. Questão da UPE, que diz que numa urna estão 30 bolas vermelhas e 45 brancas. A probabilidade de retiradas ao acaso 2 bolas com reposição, ambas serem vermelhas, é 30%, 40%, 36%, 16% ou 25%. Então, vejam só, para calcular a probabilidade, eu vou ter que ter os casos favoráveis dividido por todos os casos possíveis. Todas as possibilidades. O que é que eu vou fazer? Eu vou retirar uma bola. Então, eu tenho um total de 75 bolas, porque eu tenho 30 vermelhas e 45 bolas brancas. Eu retiro uma bola, devolvo essa bola lá nessa urna e depois eu retiro outra. A pergunta é, qual a probabilidade dessas duas bolas que eu vou retirar, todas duas serem vermelhas? Então, vamos ver a primeira retirada e a segunda retirada. Então, eu vou ter aqui, ó, minha probabilidade vai ser, para a primeira retirada, eu tenho quantas chances? Quantas bolas vermelhas eu tenho? Então, os casos favoráveis. Eu tenho 30 em exatamente 75 bolas. Para a segunda retirada, o que é que acontece? Eu vou ter que devolver aquela que eu já retirei. Então, eu tenho a mesma coisa para a segunda retirada. Então, eu tenho a mesma probabilidade. Eu tenho 30 em 75. Como eu vou fazer a primeira retirada e a segunda retirada, então eu tenho aqui uma multiplicação. Como eu tenho números grandes para multiplicar, ó, 30 vezes 30 é fácil, vai dar 900. 75 vezes 75, eu vou gastar tempo fazendo isso. Então, uma dica aqui é você ir simplificando. Então, se você observar, o número 30 e o número 75 dá para dividir por 15. 30 por 15 dá 2 e 75 por 15 dá 5. Então, aqui também eu vou ter a mesma coisa, 2 sobre 5. E meu sinal de multiplicação, ele sumiu daqui. Então, eu tenho aqui, ó, probabilidade vai ser de 2/5 vezes 2/5. Então, tá bem simples. Minha probabilidade vai ser de 4/25. 4/25, nós temos número fracionário e eu não quero em fração, eu quero em porcentagem. Então, eu vou dividir, ó, 4 dividido por 25. Como 4 não dá para dividir por 25, então vamos colocar 0 no quociente, uma vírgula e um 0 aqui. 40 dividido por 25, eu sei que dá 1. Veja só, quando eu transformo um número decimal em porcentagem, eu ando com a vírgula duas casas. Se eu observar os resultados que tem, o único que começa com 1 aqui é 16%. Então, já poderia marcar 16%. Mas nós vamos terminar, né? 1 vezes 25, 25. Vamos tirar 25 de 40, que sobra 15. Acrescentamos outro zero e continuamos a divisão. 150 por 25 vai dar 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12 e 3, 15. Então, eu tenho aqui 0,16. Transformando isso em porcentagem, andamos duas casas para a direita. Então, vou ter 16%. Letra D. E temos aqui mais uma questão do Enem. Em um campeonato de futebol, a vitória vale 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota 0 ponto.
Ganha o campeonato o time que tiver o maior número de pontos. Em caso de empate no total de pontos, os times são declarados vencedores. Os times RS são os únicos com chance de ganhar o campeonato, pois ambos possuem 68 pontos e estão muito à frente dos outros times. No entanto, R e S não se enfrentarão na rodada final. Os especialistas de futebol arriscam as seguintes probabilidades para os jogos da última rodada. R tem 80% de chance de ganhar e 15% de empatar. S tem 40% de chance de ganhar e 20% de empatar. Segundo as informações dos especialistas em futebol, qual é a probabilidade de o time R ser o único vencedor do campeonato? Vamos ver aqui, ó. Ele quer saber a probabilidade do time R ser o único vencedor do campeonato. E ele diz que os dois times estão com a mesma pontuação, mas R tem que ganhar o campeonato. E existe uma probabilidade que os estudiosos arriscam, e nós temos aqui, ó, o que é que pode acontecer com R e o que pode acontecer com S. Então, eles não se enfrentarão nos jogos. Então, quais as possibilidades que eu tenho para que R seja o vencedor? Então, eu posso ter o seguinte, ó, R vencer e S sofrer uma derrota. Se acontecer isso, R é o vencedor. Temos outra possibilidade aqui. Nós temos a possibilidade de também R vencer e o S sofrer um empate. Se R vencer e S empatar, claro que R vai ser o vencedor. E ainda temos outra chance. Se R empatar e S sofrer uma derrota, também R vai ser o vencedor do campeonato. Então, a gente vai ver aqui as probabilidades que ele deu lá no enunciado. R vencer. Aqui nós temos 80% de R vencer. Então, eu tenho aqui, ó, 80 por 100. Esse I é o quê? Multiplicação. S sofrer uma derrota. Vejam aqui que a gente tem aqui essa, ó. Ele diz que tem 40% de vencer, 20% de empatar, mas ele não fala de derrota. Então, se aqui já tem 60%, então aqui eu vou ter 40% de derrota. Então, eu tenho aqui, ó, 40 por 100. Então, calculamos essa possibilidade aqui, ó. Eu posso cortar 0, 0, 0, 0 e multiplicar. 8 vezes 4, 32, sobre 10 vezes 10, 100. Transformando isso em porcentagem, nós temos 32%. Outra possibilidade para que R seja vencedor é essa que eu coloquei aqui embaixo. R vencer e S empatar. Então, vamos procurar a porcentagem de R vencer. Ó. R vencer está aqui, ó, 80%. Então, 80 por 100. Esse I, multiplicação. E de S empatar. S empatar, nós temos aqui, ó, 20% de empatar. Então, é 20 por 100. Cortamos 0, 0. Cortamos aqui 0, 0. 8 vezes 2, 16. 10 vezes 10, 100. 16 por 100, que vai dar 16%. E o último caso que pode acontecer é R ter um empate e S ter uma derrota. Então, vamos ver lá em cima. Ó. R ter um empate, ele tem 15% de chance de empatar. Então, eu tenho 15 por 100. E vezes S sofrer uma derrota, ó, 40 por 100. Aqui dá para a gente cortar. 15 vezes 4 vai dar 60 sobre 1000. Cortamos, cortamos. Então, eu tenho 6 por 100, que vai dar 6%.
Essas são as possibilidades que tem para que R vença. Então, pode acontecer o primeiro caso, 32%, ou o segundo caso, 16%, ou o terceiro caso que a gente viu, 6%. Lembra, esse ou aqui é o quê? Soma 32% mais 16%, outro ou aqui, mais 6%. Somando 32 mais 16 mais 6%, vai dar exatamente 54%. Portanto, temos a alternativa D. Espero que vocês tenham gostado. Procurem mais informações e estudem sempre que puder.